a nossa vida daria realmente um livro, né? Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos. Inspirado nessa Y la mulher voz aqui, tan tierna que de é a mi Vera vida, Gertel. amado. Nasci na paulista Quinta Parada, um bairro proletário, pobre, esquecido à margem direita da Quinta Parada do trem da Central, que saía da estação Roosevelt, no Brás. A mesma onde meus pais haviam se casado 2 anos antes, durante a intentona comunista, em novembro de 1935. Eu nasci em Itanhaém, né? O que mais me emociona da minha história, que eu gosto de contar, e já conto para minha filha, para todo mundo, é que a minha mãe fala que era muito calor, ela só vivia de camisola, ela tinha que ir muito ao mar, né? E se banhar. E quase que eu acabo nascendo no mar. Mas, além disso, não tinha luz. E eu nasci com velas. Então, minha mãe conta isso. Falar sobre mim me emociona. Você é filha única? Não, somos mulheres, de 8 mulheres e um homem. Nossa. Eu sou indígena do povo Guarani e minha avó, ela foi uma das primeiras, ela foi a primeira, na verdade, cacique mulher do povo Guarani, que antes era uma função só dos homens, né? E hoje, atualmente, estou sendo cacique também da minha Tequá. Eu tenho muitas mulheres fortes na minha família, além da minha mãe. Sou neta de baiana, carioca, neta de baiana. Tenho várias mães. Ainda tenho uma outra tia que foi a que me auxiliou em todo momento da adolescência, me levando para balada, ficava lá no cantinho me esperando, eu curtia a balada. Ela veio para São Paulo, né, com o meu avô, ela era de Mongaguá. Veio para São Paulo, eles que deram início ao território indígena do Pico do Jaraguá, na década de 60. Sou da minha mãe, Olinda, que hoje ela é uma das cantoras do Iloba de Mim, que é um grupo feminino de resistência, de mulheres pretas, com mais de 80 anos. Ela que comandava a casa também, apesar de trabalhar, porque minha mãe era muito forte, era uma pessoa guerreira. A minha avó era uma guerreira também. A mulher que eu sou hoje, que eu me tornei, é graças a ela. Foi minha avó, meu maior exemplo de mulher. Ela é Tmia Jeová, para quem não sabe, e ela é a minha melhor amiga. E quando eu lembro da minha mãe grávida, eu lembro da minha avó grávida. A sua avó e a sua mãe, ambas tiveram 12 filhos. 12 filhos. Histórias parecidas, as histórias assim se misturaram muito. E o mesmo nome. Minha avó, Ana, preparava a marmita das filhas e dava início a uma labuta que só terminava à noite. Lavava, passava, limpava, cozinhava, tomava conta do neto, filho de Isaura de Santiago, um espanhol chegado ao álcool e que vivia de alguns expedientes. E eu me lembro dela na beira do fogão, fazendo comida para o marido, que era meu bisavô, e para minha tia-avó. Então é essa a lembrança que eu tenho da minha bisa Isabel. A minha bisavó passeando no meio do mato, porque é índio, né? E meu avô laçou mesmo, depois que acabaram casando. A história que eu sei é essa. Quando ela foi casar com meu avô, ela falou, ixi, eu não gosto dele. Mas teve que casar, porque senão a minha bisavó, a Maria Mingatti, ia fazer uma briga muito feia com ela. Então ela casou. Nasci eu, filha, mulher, pô, agora vai. Ela queria um segundo filho.
nasce meu irmão. Então aí formou, né? Larga o trabalho para se dedicar à maternidade. E a gente foi criar filho. Então quer dizer que a gente foi se deixando levar. Foi o que eu fiz. Mas tudo bem. A gente foi se virando conforme deu, né? A minha mãe nunca perdeu a força e uma alegria de ser quem ela é. Na verdade, minha avó foi uma mulher muito foda, minha mãe também, eu sinto que a minha avó paterna também, mas minha mãe foi uma mulher que ela viveu muitas violências, então, tipo, ela era, não posso dizer que ela é uma mulher seca, mas é estranho quando você quer ser amor, mas e quando você se enxerga foi só violência, assim, sabe? E aí passam-se mais uns anos e entra uma questão que foi o alcoolismo do meu pai. Uma situação de desemprego e tal, da família. A situação do alcoolismo vem à tona. O meu avô, que tinha problema com álcool, o tio. Meu avô era militar e alcoólatra, batia em todo mundo dormindo quando chegava em casa, gastava o dinheiro na farra com outras mulheres. E essa família que ela tanto sonhou, ela faz... Depois de um tempo, também o casamento acabou? E muitas vezes ela faz pelos outros o que ela deveria fazer por ela mesma e para ela mesma. E a gente fica repensando, por que é que eu não fui por este lado, em vez de ir por esse lado? Mas você não sabe o que vai acontecer dali para frente. E o que acontece? Ela começa a projetar em mim a possibilidade da continuidade dessa família. Sim. Eu não consegui, não deu certo. Mas com ela vai dar. Ela vai dar. Vai dar. Vai, vamos chegar lá. Quando eu via lá criança, minha mãe falava, não quero. Imagina, eu vou ser independente. Não vou ter filho. A gente sempre vê minha mãe, né? Minha mãe como passo à frente da época. No terceiro filho, ela queria parar. E aí ela não tinha as instruções que seriam fazer, né, a tabelinha e tal. E essa orientação na época não se tinha. Então ela tentou tomar anticoncepcional. Só que ela passou mal. Ela não se adaptou. Então minha mãe ficou mais ou menos uns 2 meses de cama depois que eu nasci, porque ela tinha tontura, ela tinha dores de cabeça terríveis, assim, tipo, ela sofreu muito para amamentar, tudo, assim, foi difícil para ela. Eu nasci saudável, com o nariz meio torto, porque eu tava presa na costela. E minha mãe ficava fazendo uma massaginha, assim, no meu nariz para voltar o nariz. Tá vendo? Eu acho que voltou, vocês me enganam e falam que voltou. Voltou. Beliscava as maçãs do rosto para obter um rosado e se entregava a um ritual que podia ser repetido inúmeras vezes ao longo do dia. Deslizava o polegar e o indicador da mão direita pelo nariz para afinar sua ponta. Era bonita. Eu sempre tive um corpo muito chamativo, então eu usava roupas muito largas, porque me incomodava os homens me olhar e chamar a atenção. Então, por muito tempo, eu precisei esconder meu corpo, até descobrir que eu era bonita só na universidade. Que aí você encontra outras pessoas com outros olhares, com outros entendimentos, e você descobre que você é bonita. Ele me empurrou da escada porque eu não queria transar com ele num determinado momento e eu guardei isso. Porque como assim, né? Hoje em dia a gente tem liberdade para falar das coisas, mas não sei. E hoje eu tô vendo tanto que isso me afetou e me afeta até hoje, assim, sabe? Então eu tô num processo de cura e é muito bonito poder estar aqui com mulheres. Quero falar da mãe dela. Ela já era uma mãe solo, com 2 filhos. Dia 8 de dezembro, minha mãe tinha acabado de fazer 6 anos e 2 dias, dentro de uma igreja católica na cidade de Piacatu. Esta mulher foi assassinada, só que era uma procissão. E aí eu me pergunto, no recorte racial que nós sempre fazemos, é impossível ninguém naquela igreja ter escutado os berros daquela mulher. Dizem que a cidade toda escutou, mas quem estava na igreja não. Com toda a dificuldade da vida, eu adoro a vida. E o racismo matou uma mulher preta lá em 40, deixou 2 filhos órfãos que foram separados. A minha mãe se recusou a ir com o pai porque ela não o conhecia, mas viveu de família em família. A minha avó deu minha mãe para os padrinhos. Minha mãe lia muito, porque teve a oportunidade de estudar com outra família. Minha mãe sempre fala ainda, e minha avó sempre
falava que a mudança sempre vai se dar, tipo, pela educação, pela consciência, pela sabedoria, por aquilo que você busca. Iam até o Tatuapé, onde Raquel e a irmã Isaura pegavam um bonde até o Brás para atender o apito da fábrica de tecidos às 7 horas da manhã. Como odiava aquela rotina. Quando a iniciou aos 14 anos, já sabia que não suportaria aquela vida. Levantar às 4 horas da manhã, passar o dia em pé, altear, retornar às 9 horas da noite e recomeçar no dia seguinte. Minha mãe e meu pai, eles trabalhavam numa fábrica. Quando você falou do apito da fábrica, me veio. Eles trabalhavam em turnos diferentes. Quando um entrava, o outro saía. Ele se encontrava no relógio batendo, picando o cartão, como falava. A minha mãe com 16 e meu pai com 36. Sou neta da Jandira Queretu. Ela foi uma mulher que se casou quando menina ainda, para os não indígenas, né? Mas para nós já era uma mulher. Ela escolheu, né, se casar com meu avô, mas a diferença de idade era muito grande, né? Ela tinha 13 anos e o meu avô já tinha 40. Eu lembro assim, olha, eu tô aqui, eu tô vendo onde eu morava, era uma casa, uma do lado da outra, assim, tinha um quintal só. Eu sou criada no Grajaú, do Rio de Janeiro, né? E a Vera morou no Grajaú. Morávamos numa casinha geminada no bairro carioca do Grajaú, porta e janela dando para a calçada. Sala, quarto, banheiro, tudo enfileirado num corredor que terminava na cozinha e num pequeno quintal aos fundos. Ao mesmo tempo que a gente vê meu pai com algum olhar feminista, que é daquele da mulher ser independente, dela não depender de um homem, porém, a atitude para com a minha mãe, nesse momento, era machista. E ele era muito contraditório, porque o sonho dele era ver minha mãe dirigindo um automóvel. Só depois que ele faleceu e ela se tornou cacique, que pôde construir pela primeira vez uma casa de reza no território Jaraguá. E a partir de então, que começou a vir as outras famílias, porque o Opã, a casa de reza, ela é como se fosse o coração da nossa ancestralidade. É onde nós fazemos a manutenção da nossa cultura. E uma aldeia não é aldeia sem Opã. Eu deixei um emprego público para criar meu filho. Então, foi um dos grandes arrependimentos da minha vida. Por isso, eu incentivo os mais jovens, têm seus empregos, por favor. O emprego é muito importante. A sua liberdade de ação é muito importante. Antes de 88, nós éramos tutelados, nós não podíamos sair do nosso território para outro sem a permissão, né, dos militares. Então, só pôde trazer todo o restante do nosso povo para o nosso território a partir do momento que ela se tornou cacica. E aí ela conseguiu, né, com toda a sua força e resiliência, fortalecer o nosso território. Meu pai nunca foi uma pessoa assim que punha, você não pode isso. Minha mãe fazia o que queria da vida. Raquel e Noé, que são seus pais e que foram militantes. Então, na sua infância, você já entrou em contato com isso. O que é ser militante, o que é ser clandestino, o que é conviver com o ideal e com o medo. Como é que é isso? Complicado. Porque, ao mesmo tempo que meus pais, pelo fato de serem militantes comunistas, me davam muito orgulho, batalhar, dedicar suas vidas à justiça social. Agora, ao mesmo tempo, a vida na clandestinidade, o papai que foi condenado a 5 anos, ficou 5 anos preso na Ilha Grande, durante o Estado Novo. Ao mesmo tempo, eu não tinha muito espaço para levar os meus problemas para ele. Quando você fala a sua mãe e o seu pai eram de universos muito distintos, famílias com organizações muito distintas e que de repente eles se encontram para poder construir. E ela também. Então ele trabalhava, ela não, mas os dois na luta política. Aí a Vera foi crescendo e ficava debatendo até de madrugada política com o pai. E a mãe na cozinha, cozinhando, lavando. Daqui a pouco a mãe um dia se emputece, entra pela sala dentro e fala: e eu? Eu também entendo de política. Eu também gosto disso aqui. Olha que quando ela vai trabalhar, ela se torna uma trabalhadora. Aí ela vai para os movimentos sociais. E aí ela leva alguns filhos para o movimento social.
E aí entra a política na minha casa. Aí a gente começa a entender que existe uma coisa além da nossa família, que existe uma sociedade e que a sociedade tem que mudar. E que essa mudança só pode acontecer quando você vai para a luta. E aí entra a minha vida sindical. E eu abracei acabei abraçando quase que a mesma militância dos meus pais. Se eu aprendi a ser militante é porque ela me levava para os coletivos de mulheres negras, se pedindo liberdade por Mandela. Eu fui para a direta já. Ela me levou os irmãos que queriam, que eram só 2, que gostam até hoje de política também. E aí nós fomos para a direta já. Eu não esqueço a Praça da Sé, lotada, e a Rua Direita, todas as ruas, eu não esqueço essa cena. E eu não esqueço o Lula, né? Falando para todos nós. E ela foi presa em Minas, e como ela não entregou seus companheiros, ela foi trazida para São Paulo para ser torturada aqui, depois ela foi solta. E ela é militante até hoje. A minha avó tem 86 anos e a gente precisa falar para ela, vó, não, você não pode ir nessa passeata porque é perigosa. E ela vai, ela participa de tudo. Mas eu adorava ver aqueles militantes, aquela gente que tinha dedicado a vida, sacrificado a vida para implantar a justiça social, entendeu? O marido preso na Ilha Grande, ela vai para o plenário com as 2 crianças, um de colo e a Vera pequenininha e o irmão, acho que menorzinho. Ela vai e levanta um cartaz contra a ditadura. E ela é presa. Meu irmão abominava aquela militância. Ele não queria saber daquilo. Ele era muito mais novo que eu, porque ele só nasceu, foi gestado depois que meu pai saiu da cadeia. Então, nós temos uma diferença de 9 anos. Ele não quer saber de política, ele não gosta. A gente brigava muito, porque eu também já era de uma outra geração, já pensava um pouco diferente. Mas e eu? Não é porque eu estou em casa cozinhando, cuidando dos filhos, cuidando que eu também não tenho esse lugar e essa luta. O que nós fazemos e não é reconhecido ainda como trabalho de fato, né? E que vai para além do cuidado, né? A gente tem essa questão do cuidado, mas que vai para além do cuidado, que a gente pode muito mais. Eu penso que em algum momento da minha vida, toda a luta e a estrutura da minha mãe me fez ser uma educadora dentro de uma fundação casa, de sentir meninos hoje na rua de uma forma diferente que eu sentia dentro do sistema. No meu primeiro emprego, eu trabalhei como assistente social e a gente visitava muito favelas, a gente tinha um trabalho social na favela, então para mim isso era muito importante. É que eu sou de uma família italiana, os mais antigos. A mamãe põe a mão na cabeça, vai largar o marido, tem um filho pequeno, sabe? Aquela coisa que prendia a gente, sabe? Prendia. Então você ficava dividida entre um emprego que eu amava, eu não gostava, eu amava meu emprego. Ambas tínhamos um espírito prático. Não ficávamos por muito tempo batendo na mesma tecla, se lamuriando. E me deu um conselho. Você é do Teatro de Arena. Peça o seu lugar de volta. Embora constrangida, tomei coragem. Zé, eu já posso voltar a trabalhar. Meu filho está com 3 meses. Toma mamadeira. O que você acha? Ai, nós somos no Arena, nós somos numa turma grande quando eu trabalhava no hospital. Eu tinha entre 23 e 26 anos. Hoje eu tenho 82, fazem muitos anos. Foi um ensaio uma vez que eu fui, que ela fez uma palestra. Bom, acho que ela falou mesmo sobre o Teatro de Arena. Ela falou mesmo sobre o teatro. Sobre a montagem, as coisas que fizeram do Arena. Ela era uma mulher de postura, né? Ela tinha uma postura que intimidava quando chegava. Então vamos escutar o que a Vera tem para falar. Olha, inclusive quando nós estreamos o Black Tie, é preciso dizer que essa peça, Eles Não Usam Black Tie, ela foi uma revelação, porque pela primeira vez um operário era o protagonista da história. Ela se passava numa favela e havia um drama de que havia uma greve e, de repente, um rapaz da favela que ia casar, a namorada estava grávida, ele precisa furar a greve, ele não pode perder o emprego. Então ele fura a greve. E o pai era um dos líderes, o pai dele era um dos líderes dessa greve. Então, pela primeira vez,
o operariado entrou em cena. Dessa peça eu me lembro que eles usam black tie. E a Fernanda fez o filme depois, né? Eu me lembrava também da participação da Fernanda. Nós estávamos quase todo dia na porta do Municipal, sempre com Paulo Otran, Fernanda Montenegro, uma porção de gente, sempre lutando ali, brigando contra a censura. A classe teatral atuou muito contra a ditadura. Por isso, a classe teatral foi muito perseguida pela censura. Então, quer dizer, eu tenho essas memórias da Vera, do Guarnieri, dessas coisas que a gente assistia. São coisas que vão vindo à memória, Sim. não é? Vão voltando os anos antigos. Aos domingos, juntavam-se no almoço alvoroçado e barulhento em torno de um grande tampo de madeira armado sobre cavaletes no quintal da casa de Isaura, por ser onde morava a vovó Ana, diante de grande comilança. Único dia da semana em que não se economizava na comida e nas palavras. O café da tarde, para nós, representa a minha mãe. Porque a gente chegava com queijo, ou chegava com pão, ou chegava com uma coisa que a minha mãe gostava. E até hoje, eu e minhas irmãs, que somos 8, o que a gente pode ser 5. Quando ela era pequena, todo mundo sentava na mesa para comer e o meu avô era extremamente rígido, não podia falar, não podia abrir a boca na hora de comer. A gente tem crises de riso, que a gente fica por 5, 10 minutos seguidos rindo sem conseguir respirar, às vezes do nada. E só as duas, assim, já passou a graça da piada e a gente rindo ainda. A minha mãe é assim, desde pequena. Minha avó, minha mãe e essa minha tia Juveci. Ela era uma pessoa muito liberta, assim, muito, sabe? Quem, na verdade, cuidou mais da gente foi minha tia, porque minha mãe estava trabalhando. Eu fui abandonada pela minha mãe biológica e pela minha mãe que me adotou. Mas eu tive uma tia que me criou e ela é o meu ancestral, que eu posso falar assim, porque ela foi muito bacana e ela me ensinou tudo de bom que eu sei, assim, sobre amor, sobre generosidade, sobre empatia. Ai, mulheres que fazem parte de um todo, que fizeram parte da nossa infância. A história da minha avó, eu só fui conhecer, sei lá, 2 anos atrás, depois que minha avó já morreu. E aí, pensando nessa coisa desse protagonismo feminino, essas mulheres todas, né, dessas histórias que a gente coloca, elas só conseguem atingir esse protagonismo quando esses homens saem de cena. Eles morrem, ele é preso, mas ele vai estar ali também. Ele vai ter também o papel. Ele nem vai ser mais nem menos, ele vai ser também. Eu tendo um filho menino, eu fico muito pensando como ajudar ele nesse processo, porque a trajetória vai ser dele. Eu perdi meu pai recentemente, então eu falei para as meninas e fiquei muito com isso na cabeça, assim, que eu tô numa fase muito masculina, porque eu tô nessa coisa de revisitar ele, revisitar a memória dele. Buscar sonhar e buscar ser legítimo dentro daquilo que você gosta e anseia, porque isso vai te fazer grande, vai motivar outras pessoas e vai fazer com que o outro exista também, sabe? Eu procuro, levar isso, assim, para as minhas filhas, sabe? Eu aprendi com a minha mãe sobre o amor. A minha mãe me ensinou a amar, amando. Mães como eu, que são mães de crianças atípicas, que vivem à margem da sociedade porque são esquecidas, sem rede de apoio, porque alguém precisa viver para essas crianças e outras pessoas não querem. E as mães, na maioria das vezes, são quem ficam. É daqui para frente, vamos fazer diferente. Vamos mudar. Eu não sei se eu quero pegar coisas da minha avó, até porque era um tempo que as pessoas eram menos livres. Eu não sei se eu quero isso. Eu acho que eu quero começar uma história daqui para fora, daqui para diante. Não dá mais para a gente construir cidade do jeito que a gente está construindo. Agora não adianta chorar o leite derramado. Agora já foi feito, né? É óbvio que eu sou fruto dos meus antepassados, eu não tenho dúvida de que eu tenho um pouquinho de cada um, mas eu tenho também, sobretudo, a minha vida e o que eu quero fazer com ela daqui por diante. Sou mãe de 4 filhos, você é avó, não tenho marido. Minha avó, eu admiro muito a história dela, porque ela foi muito forte e aguentou, assim, foi casada até o fim da vida do esposo dela. Eu não vou fazer isso. Se não tiver bom para mim, é muito importante mesmo a gente começar a partir
da nossa história, né? Mas não esquecendo aquela ancestralidade. Mas eu aconselho. Aconselho sobrinhas, aconselho filhas de amigos, de todo mundo. Sinceramente, eu acho que a gente tem que romper, tem que pensar em plantar árvore, tem que pensar em começar uma nova ordem, com novas relações sociais. E às vezes eu começo a dar uns mergulhos assim, às vezes eu sento com a minha avó, a gente toma um vinhozinho, conversa, e eu falo, caramba, entendi. E eu começo a me ver nela. E eu começo a entender, às vezes, alguns mecanismos até de como eu ajo. E nos encontrarmos hoje, estarmos presentes, compartilharmos histórias, é falar que nós somos sempre fruto de uma resistência. Poderia ser mais leve, mas não é. Poderia ser menos dolorido, mas também não é. E aí a gente tinha duas opções, ou a gente ia para casa ver lá ela, ou a gente vivia com ela. E é o que a gente faz há 12 anos, assim, a gente vive. Resgatando a nossa ancestralidade, a conexão com a nossa mãe. A nossa mãe é a nossa mãe terra, aquela que nos nutre, que nos dá o ar para respirar, que nos dá a água para saciar. Toda a vida vem através da terra, da biodiversidade, de saber respeitar todos os outros seres que tem além de nós, né? Então, acho que a gente resgatar essa ancestralidade traz essa força do entendimento e a condição que temos hoje para mudar para algo melhor, né? Pensando aí na continuidade da nossa ancestralidade. Eu pretendo viver muito mais tempo, porque agora vai vir meu neto, tem que... Eu fico buscando ainda estar nessa vida, mas com propósito. Eu acho que eu preciso ainda fazer coisas a mais de mudança mesmo pela sociedade. Já ajudou alguma coisa? Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho graba noche y día. Ai, que maravilha! Isso aqui é uma recordação maravilhosa, né?